Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Estamos hoje começando nossa aula número 13 de elaboração e análise de projetos. E nas últimas aulas nós viemos conversando sobre todas as fases que um projeto envolve, né? Então, desde o ciclo de vida do projeto, que vocês conversaram um pouco com a professora Andréia, até a gente conhecer as partes interessadas do projeto. Então, a gente vem em todas as aulas falando um pouquinho de cada parte que um projeto envolve. Na última aula, a gente conversou bastante sobre o período de tempo, né, que envolve cada atividade do projeto. Então, na primeira parte, a gente identificou quais são as atividades de um projeto, depois a gente identificou o período de início e o período de término, né, que tem aquelas relações de começar mais cedo, de começar mais tarde o projeto, e depois a gente terminou realmente tempo, né, o tempo. Não é somente você saber que você tem um período de começar mais cedo, mais tarde, mas sim determinar prazos. O que a gente entendeu? Que com prazos estabelecidos, a ideia de começar início mais cedo, início mais tarde, ou término mais cedo, término mais tarde, ficou mais claro na nossa mente. Porque a gente dividiu cada atividade do nosso projeto, né, num cronograma, e dentro desse cronograma a gente conseguiu estabelecer de que forma a gente pode dividir em períodos de tempo. Por exemplo, novamente, TCC. Bom, a introdução eu consigo, se eu começar mais cedo, eu tenho 2, 3 dias para fazer essa introdução, mas se acontecer algum problema que eu terminar mais tarde, eu tenho até uma semana ou 15 dias para terminar ela. Então, você conseguir estabelecer período de tempo, fica mais fácil para vocês não só entender cada atividade em si, mas vocês conseguirem estabelecer o tempo de terminar e o tempo de começar em real, né? Tipo, em dias, em horas, em meses. Depois de tudo isso que a gente estudou, hoje nossa aula vai estar falando um pouco sobre a parte de orçamento do projeto. Então, isso às vezes pode impactar no nosso TCC ou não. Ou projetos na empresa onde a gente trabalha, ou objetivos futuros, ou projetos que vocês pretendem fazer até na vida de vocês. A gente precisa saber o quanto vai ser gasto nesse projeto. Então, não basta somente eu ter as partes interessadas, conhecer quem são meus fornecedores, quem são as pessoas envolvidas em cada atividade do meu projeto, saber a estrutura do meu projeto e conhecer ele a fundo. Eu preciso saber quanto que eu vou gastar em tudo isso. Porque o orçamento é a parte principal do projeto. Se você tem um orçamento, por exemplo, ou um valor estipulado para fazer, tem um nome, eu acho, cashback, não sei se é isso que diz, mas eu não me lembro a palavra em si, mas se você tem um valor estipulado para você fazer aquele projeto, você precisa saber também qual o seu limite que você pode chegar e o mínimo de que você pode gastar, certo? Então, o orçamento vai ajudar você, cada atividade do seu projeto, saber os gastos que estão envolvidos nela e saber até onde você pode chegar com tudo isso. Então, essa é uma das partes principais, porque se chegar no meio do meu projeto ou no meio de alguma atividade e eu não ter o valor para terminar essa atividade ou para concluir o meu projeto, isso pode comprometer totalmente. Dentro de uma empresa, por exemplo, se você tem nossa, a palavra está vindo na minha cabeça, não sai. Se você tem uma quantia de um valor específico para você gastar nesse projeto, e você excede esse valor, você vai ter alguns problemas, porque muitas vezes você pode acontecer de não conseguir terminar o projeto. Produção, né? A linha de produção, quanto que vai ser o custo desse produto? É muito importante a gente saber, porque um produto em si envolve desde a matéria-prima, a mão de obra envolvida. Então, existe um custo envolvido em cada projeto que pode impactar diretamente em como que ele vai desenvolver, certo? Eu vou compartilhar com vocês um slide para a gente entender melhor como isso funciona, tá? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, gente, que eu não coloquei para apresentar. Target? Mas tem outro nome, sabe, Carlos? Eu não veio o nome para mim do que é tipo, a parte financeira, sabe? O dinheiro que tem disponível, o cash, money. Tô zoando, mas tipo, budget. Isso é a palavra. Mas eu não vou conseguir pronunciar. Fala aí, Léo, ou Carlos.
Como que se pronuncia? Budget? Não. Pode falar. Muito difícil, né? Eu não sei pronunciar exatamente, mas era isso aí mesmo que eu pensei. Mas não sabe. Então vamos apresentar os slides aqui. Pois quem vê o nosso vídeo vai ajudar a gente a pronunciar bem, né? Vamos lá. Então, determinando os custos e o orçamento de um projeto. Então, essa é a nossa aula número 13, ok? Então, vamos lá. Então, a gente precisa estimar os custos das atividades dentro do nosso projeto. Então, nesse gerenciamento de custos, vai ter algumas partes que envolvem no projeto. Então, note aqui, dentro do meu projeto, eu também vou ter o gerenciamento de custos. Eu não vou gerenciar apenas a atividade, eu tenho o custo em si que eu vou estar gerenciando. Então, eu vou ter o gerenciamento da atividade, o gerenciamento de tempo e agora eu tenho o gerenciamento de custos. E ele vai envolver atividades como os processos envolvidos no meu projeto, em estimativas, então, as estimativas que eu vou ter de gastos de cada processo, os orçamentos de cada parte desse processo e o controle dos custos. Então, eu preciso estimar o quanto vai gastar, né, em cada processo do meu projeto, fazer o orçamento disso e controlar os custos. Mais importante de tudo é você controlar, porque por mais que você estimou um valor, você orçou esse valor, né, dentro de um total, você tem que controlar esses custos para que esse orçamento não exceda, né, que esse valor não exceda muito o que você orçou para o seu projeto. Então, o controle de custos de cada atividade é muito importante. Então, dentro dessa parte de gerenciamento de custos, o objetivo principal é que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. Então, esse é o principal objetivo dessa área de gerenciar custos. Note que a gente está falando apenas de um projeto, certo? Quando a gente fala de uma empresa inteira, a gente tem muitas empresas que têm um setor de custos específicos. Por quê? Além de cada projeto ter um custo, né, para a empresa, cada setor também tem um custo. Então, é muito importante conhecer cada custo, né, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, dentro de tudo que você for fazer. Note que quando a gente fala que um empresário, um vendedor, uma indústria vai ter lucro quando ele consegue reduzir seus custos. Ou seja, o custo mínimo é o meu lucro máximo. Então, as empresas vão começar a obter lucro quando ela tem um gerenciamento de custos específicos, no qual ela conhece os custos da empresa, dos projetos, e que quando esse custo é reduzido, ela tem mais lucro. Então, esse é o objetivo principal. Então, se a gente está fazendo projetos, a gente está desenvolvendo atividades dentro da empresa, tudo isso é buscando um lucro no futuro. Mesma coisa no nosso TCC. O lucro do futuro é nós sermos aprovados, não é? Vocês não concordam comigo? Então, que esse é o resultado do projeto, vocês terminarem o projeto ser aprovado, ser publicado esse projeto. Então, o objetivo disso tudo é maximizar meu lucro e reduzir meus custos, certo? Então, um grupo de processos de gerenciamento dos custos, ele envolve essas atividades que a gente comentou. Estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Então, sempre que a gente for pensar nessa área de gerenciamento de custos, a gente precisa entender, conhecer e controlar. E, principalmente, orçar esses custos. Então, o custo total do projeto, ele é estimado na fase inicial. Então, é na primeira fase que eu estou estabelecendo, definindo o meu projeto, que é essa que nós estávamos fazendo anteriormente nas atividades, é a fase que eu vou determinar quais serão os custos, certo? Porém, os planos detalhados não são concluídos no início. Então, a gente não vai conseguir detalhar o plano do nosso projeto logo no início, mas a gente precisa entender os custos. Então, na fase do planejamento, as atividades específicas são definidas e o plano de redes é criado. Então, eu vou estimar minha fase inicial, vou definir quais são as atividades, o tempo e os custos de cada atividade, e quando eu planejar o meu projeto, vai ser mais fácil criar as atividades de redes, certo? Então, a partir desse ponto, que quando eu faço o meu planejamento, analiso os custos iniciais e faço o plano de redes, eu vou para as estimativas dos recursos. Então, notem que a gente colocou até uma setinha daqui. Então, nessa fase de
planejamento do meu projeto é que eu vou estimar os recursos, a duração e os custos que pode ser feito, que é o que nós estamos fazendo. Então, eu vou entender quais recursos que eu preciso, o que eu vou precisar para estar desenvolvendo esse projeto. Quanto tempo esse projeto vai durar? E quais os custos que eu vou necessitar? Que custo vai ser necessário? Lembra que na última aula, a gente mostrou um exemplo de pintar uma casa? Então, a gente conheceu as atividades da pintura dessa casa, quais são as pessoas envolvidas, né? As pessoas que estavam envolvidas, o tempo, a duração, e agora eu posso estabelecer o custo. Por quê? Quanto que vai custar cada cômodo da casa para eu pintar? O quanto de tinta que vai, quanto de mão de obra, quanto de tempo envolvido para eu conseguir estabelecer um custo, certo? Então, o custo estimado para uma atividade é baseado em uma estimativa dos tipos e quantidades do recurso requerido. Porque dependendo do tipo de recurso que você precisa, da quantidade, o custo vai aumentando, concorda comigo? Por exemplo, se eu vou precisar de uma sala grande, com mais tintas necessárias, então eu vou ter mais recurso, vou precisar de mais quantidades, e isso tende a ficar mais caro. Então, nosso planejamento, né, a nossa análise dos custos deve ser bem reais, ou até acima do planejado. Por quê? O objetivo é ficar abaixo dele, certo? Então, se a gente coloca um custo maior para aquele projeto, né, lógico, não vamos colocar assim, pô, vou pintar uma sala, R$ 1 milhão. Não, não é isso. Então, vamos estabelecer um custo, um teto um pouco maior do nosso orçamento, para que a gente tenha esse limite. Lembra quando a gente conversava na aula de micro, no ano passado, que a gente tinha uma curva na qual, de preferência do consumidor, né? De preferência e renda do consumidor, no qual chegava um limite, que até aquele limite ele conseguia gastar, é basicamente aquilo. A gente vai ter uma curva que vai limitar os meus custos, certo? Dentro de toda a empresa. Por quê? A empresa vai gerar lucro, não vai? Essa empresa gerando lucro, essa empresa tem que pagar os custos da minha empresa para ter o lucro do proprietário da empresa, concorda? Para ser reinvestidos esses lucros, para ser divididos entre os sócios, por aí vai. Então, eu tenho que ter um limite de gastos. Então, esse limite, essa curva que eu tenho, vai ser onde vai limitar os meus custos, certo? Vamos continuar? Então, a gente precisa estimar o custo de cada atividade. Então, por exemplo, dependendo da atividade que você for fazer, cada passo dela é necessário um custo. Vamos de novo, por exemplo, da pintura da casa. Mão de obra, ela gera um custo? Gera, porque eu vou precisar de pessoas que saibam pintar a casa. Então, mão de obra é um custo. Os materiais, pincel, tinta, lixa, baldes para pôr a tinta, forro para não pingar no chão, todos esses materiais vão ser necessários. Equipamentos, vão ser necessário algum tipo de equipamento específico, né, para poder fazer a pintura? Instalações, que tipo de instalações são necessárias para que eu consiga executar meu projeto, né? Eu vou precisar de uma máquina específica, que tipo de instalações são necessárias para que gere custo também para o meu projeto. Pessoas subcontratadas ou consultores, pessoas que não estão diretamente ligadas à minha empresa, mas para que o meu projeto desenvolva, lembra da aula que a gente falou de pessoas envolvidas no projeto? Essas pessoas envolvidas vão me gerar um custo? Eu vou precisar ter um custo de gasto com essas pessoas? Então, eu também tenho que incluir no meu projeto. Viagens. Vão ser necessários ocorrer algumas viagens, por exemplo, eu vou precisar ir para outra cidade comprar tinta. O gasto de deslocamento também deve ser incluído. Reservas para contingência. Por isso que eu falei para vocês a questão de estipular um pouco mais. Por quê? Essas reservas de contingência, esse um pouco mais que vocês vão estimar para o projeto, é necessário para que se acontecer alguma emergência. Faltou uma mão de obra, faltou algum material, acabou estragando algum material que você utilizava. Então, essas reservas de contingências evitam que o meu custo aumente muito e extrapole o meu orçamento, certo? Então, é muito importante a gente entender cada atividade. Então, vocês podem olhar uma casa que tenha para pintar e falar assim, bom, eu acho que para pintar essa casa, olhando o custo de tinta e tal, ela vai ficar uns R$ 100 mil. Não, beleza. Mas e as reservas para contingências eu tenho? E o tempo estipulado vai ser necessário? Então, tudo isso vai incluir no meu orçamento, ok? Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente pode estimar os custos para fazer essa análise, tá? Então, a princípio,
a gente vai estabelecer todas as atividades, certo? E quais seriam os custos de cada atividade. Por exemplo, aqui, identificar consumidores-alvo, se isso me gera algum custo, quantos dias de trabalho, quem são as pessoas envolvidas. Então, aqui, notem que foi dividido até a atividade fim e quais são os custos estimados, ou seja, se vai ter uma taxa com mão de obra, custos com a mão de obra, custos com materiais, custos com viagem, até chegar ao meu custo total. Note que cada atividade envolvida no meu projeto, ela está aqui definida para cada custo que eu previ, que eu estou prevendo que eu vou gastar até chegar ao meu custo total. Então, note que cada atividade do projeto deve ser definida para que eu possa estipular se ela existe algum custo ou não. Então, nós devemos conhecer o nosso projeto, saber as atividades, para poder dividir em tempo e custo e pessoas envolvidas. Isso tudo a gente já fez em outras aulas. Então, nesse momento, a gente deve conhecer e estimar os custos, certo? Então, temos também as boas práticas, ou seja, eu vou conseguir conhecer minha atividade, colocar as pessoas envolvidas e saber os custos. Mas tem as boas práticas que, se aplicadas, vão facilitar para estimar os custos. Ter alguém específico para isso, então, se for possível, pessoas que vão conseguir controlar esses custos, pessoas específicas, auxiliam no desenvolvimento do projeto, facilita, né? Então, se você está fazendo um projeto e tem uma pessoa que cuida do custo, e você vai fazer uma outra atividade, e as outras pessoas envolvidas, e nas suas atividades pertinentes, fica bem mais fácil. Dados históricos. É importante conhecer, tipo, se já foi feito algum projeto parecido com esse, saber como que a empresa que você trabalha atua nessa gestão de custos, como que ela consegue trabalhar com essa variação de custos. Então, os dados históricos ajudam você a entender o comportamento dos custos em determinado período de tempo. As estimativas de custos devem ser razoáveis e realistas, foi o que eu disse. Vocês não podem colocar um preço, um valor, um custo em cada atividade para chegar até o orçamento, que são irreais. Então, tem que ser real e tem que ser realista, que pode ser, razoável e realista. Ela pode ser feita e pode ser alcançada. E se as estimativas de custos conservadoras, conservadoras, o custo total estimado é passível de ser maior que o orçado. Por quê? Porque se eu faço uma gestão de custos muito conservadora, muito baixa ou muito em cima da risca, então é muito provável que o custo total seja elevado. Então, se você é muito conservador, tipo, muito próximo, né? Por exemplo, eu vou chegar com um projeto por uma pessoa e mostrar os custos, mas se eu exceder muito esses custos, ou essa pessoa pode não aceitar esse projeto. Então, sempre lembre de fazer os custos razoáveis e realistas. E prever outros custos adicionais. Então, essas boas práticas auxiliam na gestão dos custos de um projeto. Então, primeiramente, para a gente conseguir determinar o orçamento do projeto, a gente conhecer lá atrás. Então, a gente precisa determinar o custo orçado total. Como que a gente vai determinar o custo orçado total? A gente precisa entender a quantidade agregada dos custos estimados de todas as atividades. Por que eu falo quantidade agregada? Porque eu vou pegar cada atividade, quanto que ela gasta, e eu vou agregando, correto? É a somatória de todas as atividades, que vai gerar o meu custo orçado total. Então, eu vou ter os custos individuais, que somados, eu vou ter um orçamento, custo orçado total. E a segunda parte do processo orçamentário é desenvolver um orçamento por período, ou seja, a distribuição por período do custo orçado total para um projeto. Então, por exemplo, para eu conseguir pintar essa sala, fazer a pintura dessa sala, quanto tempo que eu vou demorar? Eu vou demorar 3 dias. E no total do projeto? Então, você faz tipo uma média, entendeu? Então, a gente consegue distribuir por período quanto que eu vou estar gastando. Então, eu tenho 5 meses para pintar essa casa. Então, eu vou conseguir dividir para cada mês o quanto que eu vou gastar nesse projeto. Então, primeiramente, quando eu vou fazer um orçamento, eu devo conhecer os gastos individuais. A partir disso, eu consigo fazer uma quantidade agregada e eu vou dividir esse gasto por período, certo? Então, para a gente analisar melhor o custo total agregado, a gente vai agregar os custos estimados das atividades específicas, que foi o que eu comentei.
Aí, até aí, a gente consegue estabelecer um custo orçado total, que é a soma dos custos estimados de todas as atividades específicas do pacote de trabalho. Às vezes a gente fica pensando, fala assim, nossa, essa parte de gerar custo, de fazer orçamento, ela é um pouco complicada. É complicada para você saber o quanto custa, o quanto gasta. Mas depois que você saber o quanto cada atividade está gastando, é só você somar tudo que você tem no orçado total. Por quê? Porque você já sabe quanto que cada atividade vai gastar. Então, se a soma das estimativas iniciais exceder o orçamento do patrocinador, por exemplo, você tem um orçamento e essa soma das atividades exceder, o ideal é você reduzir os custos e recalcular. Então, suponha que você recebeu 5 mil reais para pintar essa sala. E os seus custos iniciais que você orçou no projeto deu 7 mil reais. Então, é provável que você deve voltar, recalcular e analisar a redução dos custos. Reduzir de forma realista. Então, há essa relação de 2 pesos e 2 medidas, porque provavelmente você vai ter um valor estimado, né? Um budget, que foi o que a gente conversou, estimado para que a gente consiga gastar. Então, quando eu tenho esse valor estimado, já estipulado, eu tenho que fazer uma análise inicial e ver se realmente vai estar realista dentro do projeto. Aqui é um exemplo para vocês que fica mais fácil de entender daquela forma que a gente fez nas outras atividades. Então, note que cada caixinha dessa, do meu plano de tipo organograma, eu consigo ver cada parte que vai gastar, certo? Então, para o projeto, eu tenho 600 mil, projeto total. Então, esse 600 mil foi dividido nas minhas atividades. Eu vou ter 20 mil para contingência. Para essas primeiras atividades, eu vou ter 140 mil e por aí vai. Então, cada parte do meu projeto, eu consegui identificar o custo individual dentro dos 600 mil que eu tenho. Então, note que quando você orça o seu projeto, fica mais fácil você colocar o valor, o budget que você tinha inicial no começo. Então, a partir dele, você ir orçando. Por exemplo, lá no projeto que vocês mandaram para mim, professora, mas eu fiz um projeto de um TCC. Tudo bem, que gastos você vai ter? Você pode... Uma coisa que a gente não vê muito isso em indústria, e é muito difícil você ver empresas fazendo, é o custo de oportunidade, que o economista vê muito. É muito diferente a nossa relação de determinar custos do contador e do administrador, porque eles realmente vê o custo, o contador vê entre passivo e ativo, né? E o administrador vê o custo realmente de quanta atividade vai gastar, que é basicamente o que a gente está falando aqui. Mas o custo de oportunidade, no caso do nosso TCC, vocês tinham a oportunidade de estar fazendo alguma outra atividade, fazendo um outro curso, vocês poderiam estar trabalhando, vocês podiam estar fazendo diversas coisas, mas você tem o custo de oportunidade de estar fazendo TCC, certo? Você tem um custo que você está gastando ali, de oportunidade, de estar fazendo qualquer outra coisa. E esse custo não é orçado. Da mesma forma do meu projeto, eu poderia inserir nesse projeto o meu custo de oportunidade. E quanto isso poderia estar gerando para a minha empresa. Então, você conhecer os custos do seu projeto é muito bacana dentro da nossa atividade também, né? Na atividade como economista. Aqui, a gente projetou o custo de orçamento para uma máquina de empacotamento para vocês entenderem. Então, vem aqui que eu mostrei para vocês na outra atividade, nas outras aulas. Cada caixinha tem uma atividade, correto? Então, aqui eu tenho o projeto, o construir e o instalar e testar. Aqui, a gente tem o número de cada atividade, ou seja, atividade 1, atividade 2 e atividade 3. E no outro quadradinho, a gente tem a duração estimada. Então, para fazer esse projeto, eu vou ter 4 dias, para essa segunda atividade, 6 dias, e para a terceira atividade, 2 dias, certo? Então, para que a gente consiga projetar, construir e instalar, para o orçamento que eu tenho para minha máquina de empacotamento, eu tenho 100 mil reais, certo? E cada atividade foi dividida entre 6 mil reais. Então, eu tenho o orçamento da máquina e eu vou dividir os custos por cada atividade, certo? E contando sempre com o período de tempo. Por quê? Se eu exceder a parte do projeto, por exemplo, de 4 para 5, 6 dias, provavelmente o meu custo vai ser maior nessa parte do projeto. Ou na parte de construção. Por quê? Porque provavelmente eu vou ter que reduzir minha parte de construção, o tempo dela, para eu poder entregar a máquina dentro do tempo que eu tinha iniciado, no meu planejamento inicial. Então, provavelmente, no momento de você construir, você vai gastar mais.
e o seu orçamento inicial pode ser excedido. Então, fica muito mais fácil a gente dividir dessa forma, correto? Você dividir cada valor que você, cada atividade, o custo dela, para você entender se esse orçamento vai ser ou não atingido, ok? A segunda parte, que é desenvolver um orçamento por período, a gente deve distribuir ou disseminar cada orçamento total ao longo do intervalo de tempo esperado para o seu pacote de trabalho, que foi que a gente comentou. Então, criar um orçamento distribuído no tempo, ele fica mais fácil de você entender e de você alcançar o custo orçado total. Então, calcular o custo orçado cumulativo ou o valor planejado. Ou seja, é o orçamento base distribuído no tempo, que será usado para analisar o desempenho do custo do projeto. Ou seja, a gente vai pegar aqueles 100 mil que eu tinha para construir a máquina e dividir em cada período agregado, ou seja, o valor planejado para cada período, ou o custo acumulado. Então, nada mais é que você dividir o seu orçamento em atividades, ok? Então, vamos entender aqui nesse quadro, fica bem fácil da gente entender. Ainda dentro do projeto da máquina de empacotar, que foi o exemplo anterior que a gente deu. Então, ó, o projeto. Então, o custo orçado total de cada parte, cada atividade, a gente tem nessa primeira coluna. Então, eu tenho um custo total de 100, certo? Então, aqui a gente consegue colocar os dias da semana e o quanto eu vou estar gastando em cada dia. Note que aqui, no total, eu vou estar gastando os 100 mil reais que eu tinha estipulado, certo? Que foi cada período. Mas no cumulativo, você vê que de um período de tempo para o outro, esse custo vai acumulando. Ou seja, a hora que você chegar na atividade número 6 do seu projeto, que é essa daqui, você só vai saber que você já gastou 40 mil, por exemplo, dos 100 mil que eu tinha orçado. Então, você já começa a notar, fala, poxa, eu já gastei 40 de 100. Será que meu projeto ainda está dentro do que eu orcei, do que não? O que eu coloquei aqui que cada atividade ia ocorrer para eu terminar essa atividade? Então, na semana 7, eu já vou ter terminado a atividade do projeto? Então, isso é muito importante. Então, a gente consegue estabelecer aqui o custo total do meu projeto, dividido em cada atividade, e dentro do período de tempo. E cada dia, cada tempo que vai se passando, aqui no caso, cada semana, eu vou acumulando até chegar ao meu limite máximo. Então, nesse exemplo da máquina de empacotamento, a gente conseguiu entregar a máquina na semana 12 e conseguiu chegar no orçamento 100, certo? Muitas vezes a gente fala assim, professora, mas precisa colocar nessas planilhas, nesses modelos de matriz, como que fica? Fica mais fácil para se ver, para você entender. Porque muitas vezes o que não é visto não é lembrado para tudo, né? Que a gente fala, principalmente para custo, né? Então, quando você vê, chegou na metade do projeto e você já gastou todo o seu orçamento inicial. Então, é muito importante que dentro desse orçamento, muitas empresas fazem não somente para projeto, mas faz para ano, para cada 6 meses, pro mês. Então, o período de tempo para um orçamento, não só de um projeto, mas de toda atividade de uma empresa, ou qualquer outra atividade que se faz, é muito comum que você determine o preço, o custo de cada período de tempo, certo? Período de curto, médio e longo prazo é muito importante também conhecer, certo? Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar mais ou menos como que funcionava aquilo que eu conversei com vocês. Note que aqui eu tenho o custo orçado, conforme vai aumentando as semanas, vai aumentando o meu gasto, certo? Aqui seria a minha curva, o meu limite, onde eu vou gastar. Acima desse limite, eu já não vou estar tendo lucro, certo? Provavelmente eu vou estar tendo prejuízo no meu projeto. E abaixo dessa linha, né, que é o meu limite do custo orçado total, provavelmente eu vou estar tendo lucro, porque ou eu terminei num período de tempo menor o meu projeto, ou eu consegui gastar menos do que eu planejava, certo? Voltando com vocês. Então, para a gente entender a necessidade do custo do projeto, entender por que isso é importante para a nossa atividade, para a nossa empresa, para um projeto, é que tudo se é orçado. A gente não pode sair gastando o nosso budget, conforme vocês falaram, de qualquer forma, certo? Então, é muito importante a gente pensar sempre isso que a gente for estabelecer projetos. Dentro da empresa, a gente tem que minimizar os custos e maximizar os lucros. Isso serve para tudo. Analisar os custos dentro de um período de tempo,
certo? E que cada atividade minha vai estar gastando. Tentando lembrar sempre qual o custo de oportunidade de eu estar fazendo aquela atividade, aquele projeto, e qual o benefício que ele vai me trazer no final, certo? Não esqueça de fazer a atividade, que também é sequência de tudo isso, tá? Vocês vão dar sequência da atividade 1, 2, essa atividade número 3, que foi agora as nossas recentes, né? Das últimas aulas, e vocês vão estimar quais os custos de cada atividade. Você pode falar que você vai gastar com tempo, você pode estar gastando com livros que você está comprando, se você está fazendo TCC, que você pode estar gastando com pesquisa. Então, você pode pensar nas diversas formas que cada atividade que você estabeleceu lá para chegar no final do seu projeto e o custo orçado total. Porque você pode colocar o custo orçado total e dividir entre as atividades, ou você pode somar o agregado, o valor de cada atividade e chegar no final ter um orçamento, ok? Dúvida que vocês tiverem, me procure. Quem não pode assistir a aula, faz um resuminho e me manda para contar como presença também, ok? Muito obrigada, pessoal, e tenha uma boa noite.